Amplificador operacional, aula 1, parte B, circuitos básicos, amplificador e inversor. Nesta aula vamos apresentar a primeira aplicação, que é o amplificador inversor, que é constituído do AO, do amplificador operacional, a fonte simétrica, e duas resistências, R2 e R1. Nesse caso, a carga não é considerada parte do amplificador. Então, o amplificador é R1, R2 e o amplificador operacional. Observem como que as resistências se conectam, de tal forma que a saída está ligada à entrada inversora. Dizemos que existe realimentação negativa, que é a principal característica dos amplificadores com operacional. VE é a tensão a ser amplificada. Observe que o VI continua a ser aquela tensãozinha diferencial que é igual a VI é igual a VS dividido por AV, onde esse AV é um número muito grande, resultando, portanto, para VI um número muito pequeno, microvolts. Então, tudo se passa como se esse terminal estivesse conectado ao terra. Como não é uma conexão verdadeira, dizemos que existe aí um terra virtual, ou um curto-circuito virtual entre a entrada menos e a entrada mais. Para esse circuito, o ganho de tensão com realimentação é dado por essa expressão. AVF, observem que colocamos um índice F de feedback realimentação, que é igual VS, tensão na saída, dividido por VE, tensão a ser amplificada. E isso é igual a menos R2 dividido por R1. Isto é, o sinal de menos significa que entre a saída VS e a entrada VE existe uma defasagem de 180 graus. E a relação R2-R1 determina quantas vezes a saída é maior que a entrada. A dedução dessa expressão está na bibliografia. A fonte VE, quando olha para a sua direita, enxerga uma resistência de entrada que é o próprio R1. Isso por causa desse curto-circuito virtual. Isto é, para todos os efeitos, é como se essa fonte estivesse conectada numa resistência de valor R1. Então, a impedância de entrada com realimentação é R1. Da mesma forma, a resistência de saída com realimentação, que é a resistência que o RL enxerga quando olha para a esquerda, é igual a RO multiplicado por R2 dividido por AV vezes R1. Então, é lógico que, como AV é um número muito grande, a resistência de saída desse circuito é um número muito pequeno, décimos de ohm, milésimos de ohm. O que acontece com a tensão na saída se a entrada for uma senoide de 1 volt de pico, ou 2 volts de pico a pico? O valor do R2 é 10K e o valor do R1 é 1K. Neste caso, o ganho do circuito vale menos 10. O que significa isso? Que a saída vai ser 10 vezes maior do que a entrada e defasada de 180 graus. Então, as formas de onda de entrada e saída serão as seguintes. Entrada, 1 volt de pico ou 2 volts de pico a pico, como quiser. Então, aqui tem 1 volt e aqui tem 1 volt. E a saída, 10 volts de pico ou 20 volts de pico a pico. E observem, defasado de 180 graus em relação à entrada. Quer dizer, quando a entrada é máxima positiva, a saída é mínima negativa. Quer dizer, quando aqui é 1 volt, aqui vale menos 10 volts. Quando aqui é menos 1 volt, aqui vale mais 10 volts. O que acontece se a tensão de entrada for uma tensão contínua, 1 volt? Observe que agora o ganho vale menos 5. Quer dizer, a relação R2-R1 é menos 5.
Significa que a tensão na saída vai ser 5 vezes maior que a entrada e, novamente, com fase invertida. Se eu colocar um voltímetro digital aqui na saída, a indicação no display vai ser de menos 5. Se, por exemplo, a gente inverter aqui a tensão de entrada, for uma tensão com essa polaridade, dizemos que o V de entrada é menos 1 volt. Nesse caso, a saída vai ser mais 5 volts. A saturação. A máxima e a mínima tensão que é possível de obter na saída depende das amplitudes da alimentação. Por exemplo, se a alimentação for mais 15, menos 15, significa que o valor máximo da saída vai ser aproximadamente mais 14 volts. E o valor mínimo da saída, menos 14 volts. Quer dizer, a saída máxima é o VCC menos aproximadamente 1 volt e a saída mínima é menos VCC mais 1 volt. O que a gente enxerga na saída se a entrada for uma tensão senoidal de 3 volts de pico? Então, como o ganho é 5, é menos 5, então, teoricamente, a saída vai ter menos 15 volts de pico. Só que isso não vai ser possível, porque antes a saída satura em mais 14 e em menos 14. Então, de fato, o que nós vamos ter na saída é esta forma de onda. Quer dizer, não é uma tensão senoidal. Ela antes satura, quer dizer, não atinge mais 15 menos 15. Então, dizemos que existe aí uma distorção, porque a saída deveria ser senoidal e não é, ela é ceifada na parte de cima positiva e na parte de baixo negativa. Então, por hoje terminamos. Até a próxima aula, portanto.